Talvez você nem perceba o que está acontecendo agora, mas existe um peso espiritual no ar. Este não é um momento comum, esta não é apenas mais uma mensagem, é um chamado, é uma convocação para você que foi separado desde o ventre materno, você que carrega algo que não pertence ao mundo comum. As ruas estão falando. Os sussurros se espalham e o nome que ecoa entre eles é o seu. Não é por acaso que você chegou até aqui. Não é por acaso que seus olhos repousam nestas palavras. Se não fosse para você, já teria se afastado, já teria fechado, já teria perdido o interesse. Mas você permaneceu. Isso prova que você carrega a marca. Isso prova que você é o escolhido. Sinta, há uma energia diferente sobre sua vida. Há algo que te separa, algo que te distingue, algo que incomoda muitos ao seu redor. É como se uma coroa invisível estivesse sobre sua cabeça. E mesmo que os outros não vejam, o mundo espiritual reconhece. A luz que você carrega é tão intensa que expõe a escuridão onde quer que você entre. É por isso que tantas pessoas tentaram te parar. É por isso que zombaram, que riram, que disseram que você não seria capaz, porque sua presença denuncia a mentira, denuncia o falso, denuncia o que é podre. Você é um espelho que reflete a verdade e essa verdade incomoda. Muitos celebram você sim, mas muitos outros tremem de raiva. Você não pediu por isso, mas foi escolhido. E quando um escolhido se move, o mundo reage. Cada passo seu é registrado no invisível. Cada palavra sua acende ou apaga chamas. Você não é comum. Você nunca foi, mesmo nos momentos em que pensou ser pequeno, até mesmo invisível. O mundo espiritual já sabia quem você era. Quantas vezes você foi empurrado para baixo? Quantas vezes disseram que sua fé era inútil, que sua esperança era ridícula, que sua coragem era loucura? Quantas vezes tentaram matar seus sonhos, esmagar sua voz, arrancar sua alegria? E ainda assim, você permaneceu. Você não quebrou, você não desistiu, você não morreu no deserto que construíram ao seu redor. Isso prova que você carrega algo que vai além da carne, além da mente, além do tempo. Você carrega uma unção que não pode ser apagada. Você carrega uma missão que não pode ser substituída. Escute, o que você fez recentemente não passou desapercebido. O mundo espiritual observou. O que parecia pequeno para você sacudiu atmosferas. O que parecia simples foi celebrado por muitos que você não enxerga, mas também provocou ódio dos que andam em trevas. Eles sabem que você representa a ameaça. Eles sabem que sua vitória anuncia a queda deles. Você é visto como perigo. Você é visto como um muro intransponível. Você é visto como um decreto contra a injustiça. E tudo isso sem precisar levantar espada ou arma, porque a sua própria vida já é uma sentença. Não se engane, a guerra contra você é prova da sua grandeza. Se fosse insignificante, ninguém gastaria energia para te atacar. Se não houvesse propósito, não haveria resistência. Mas o peso da oposição revela o tamanho da sua coroa. Por isso, respire fundo. Sinta um ambiente ao seu redor. A presença que paira agora sobre você não é imaginação. Há um exército que te rodeia. Há anjos que te guardam. Há vozes celestiais que confirmam: você não está sozinho. Você nunca esteve. As ruas estão falando e o que dizem sobre você não é mito, não é boato vazio, é realidade espiritual. O que você carrega atrai olhares, atrai celebração, atrai inveja, atrai ataques. E tudo isso apenas confirma: você é escolhido. A cada dia, a cada decisão, a cada palavra, você caminha para revelar ao mundo quem realmente é. O tempo do esconderijo terminou. O tempo do silêncio acabou. Agora é o momento de se erguer, ajustar a coroa, alinhar os ombros e declarar ao universo: você nasceu para reinar sobre as circunstâncias e não para ser escravo delas. Não espere mais, não duvide mais.
O destino chama e o chamado não pode ser ignorado. Há uma linha espiritual traçada e você já a cruzou. Não existe retorno. A única direção é em frente, rumo à plenitude do propósito. E mesmo que muitos ainda não entendam, mesmo que zombem, mesmo que tentem te parar novamente, nada mais pode deter o que foi decretado sobre você. A luz sempre vence, o escolhido sempre se ergue, a promessa sempre se cumpre. Você sente isso dentro de si, uma chama que queima sem se apagar, uma voz que insiste em dizer: continue, avance, não desista. Essa voz não mente, essa voz não falha, essa voz é a marca da tua missão. E agora, ao ouvir esta mensagem, saiba, não há mais dúvida, você é o escolhido. Você precisa entender que esta mensagem não é uma palavra comum, não é uma simples reflexão, não é um conselho humano, é um chamado urgente. É uma revelação que separa vida e morte, não apenas no corpo, mas no espírito. O que está sendo entregue a você agora é chave, é portal, é espada. Quando o céu envia um decreto, ele não vem para entreter, ele vem para despertar, ele vem para rasgar véus, ele vem para incendiar corações. E o que está diante de você neste momento é exatamente isso: fogo. Fogo que queima dúvidas, fogo que consome medos, fogo que purifica cada sombra que ainda insiste em te acompanhar. Não se engane, o que você ouve agora é pesado. É como se cada palavra tivesse peso de eternidade. Não é algo que você pode ignorar e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Depois de ouvir, você não será mais o mesmo. Porque dentro de você algo se move, algo se rompe, algo desperta. Este é um tempo decisivo. É um tempo em que suas escolhas ecoam não apenas para hoje, mas para gerações. Há olhos espirituais observando. Há registros eternos sendo escritos neste exato instante. Cada decisão sua é registrada. Cada silêncio seu é lembrado. Cada palavra sua cria caminhos de luz ou de trevas. Você sente a pressão? Sente como o ar ao seu redor pesa mais do que de costume? Sente como a sua mente está sendo puxada para dentro desta mensagem como se não houvesse escapatória? Isso é porque não há escapatória. Quando o escolhido é chamado, não pode mais se esconder. Quantas vezes você já tentou fugir? Quantas vezes você desejou ser apenas mais um, viver em paz, sem carregar esse peso? Mas algo sempre te puxava de volta. Algo maior que você sempre te lembrava. Você não nasceu para ser comum. Agora a voz se levanta mais forte, mais firme, mais ardente. É hora de decidir. O chamado não é para amanhã. O chamado não é para quando você se sentir pronto. O chamado é agora. É urgente. É inadiável. As batalhas que você enfrentou até aqui foram apenas preparação. Cada dor, cada perda, cada traição, cada noite de choro silencioso foram ensaios. Tudo estava te moldando para este momento. Nada foi desperdiçado, nada foi em vão. O fogo que te queimou não te destruiu, apenas refinou. A escuridão que tentou te engolir não conseguiu, apenas revelou a tua luz. E agora, diante desta mensagem, você precisa escolher: vai permanecer em silêncio ou vai se levantar? Vai continuar permitindo que outros definam sua história ou vai escrever com suas próprias mãos, guiado pelo sopro divino que já habita em você? Não se engane, o que você ouve agora é pesado. É como se cada palavra tivesse peso de eternidade. Não é algo que você pode ignorar e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Depois de ouvir, você não será mais o mesmo. Porque dentro de você algo se move, algo se rompe, algo desperta. Este é um tempo decisivo. É um tempo em que suas escolhas ecoam não apenas para hoje, mas para gerações. Há olhos espirituais observando, há registros eternos sendo escritos neste exato instante. Cada decisão sua é registrada. Cada silêncio seu é lembrado. Cada palavra sua cria caminhos de luz ou de trevas. Você sente a pressão? Sente como o ar ao seu redor pesa mais do que de costume?
Sente como a sua mente está sendo puxada para dentro desta mensagem, como se não houvesse escapatória? Isso é porque não há escapatória. Quando o escolhido é chamado, não pode mais se esconder. Quantas vezes você já tentou fugir? Quantas vezes você desejou ser apenas mais um, viver em paz, sem carregar esse peso? Mas algo sempre te puxava de volta. Algo maior que você sempre te lembrava. Você não nasceu para ser comum. Agora a voz se levanta mais forte, mais firme, mais ardente. É hora de decidir. O chamado não é para amanhã. O chamado não é para quando você se sentir pronto. O chamado é agora. É urgente. É inadiável. As batalhas que você enfrentou até aqui foram apenas preparação. Cada dor, cada perda, cada traição, cada noite de choro silencioso foram ensaios. Tudo estava te moldando para este momento. Nada foi desperdiçado. Nada foi em vão. O fogo que te queimou não te destruiu, apenas refinou. A escuridão que tentou te engolir não conseguiu, apenas revelou a tua luz. E agora, diante desta mensagem, você precisa escolher: vai permanecer em silêncio ou vai se levantar? Vai continuar permitindo que outros definam sua história ou vai escrever com suas próprias mãos, guiado pelo sopro divino que já habita em você? Não espere que todos te apoiem. Não espere aplausos. Não espere reconhecimento. O chamado nunca vem com tapete vermelho. O chamado vem com oposição, vem com resistência, vem com provações. Mas é exatamente isso que confirma que você é escolhido. As ruas continuam falando. Há um murmúrio crescente. Muitos estão celebrando sua coragem, mesmo que em silêncio, mesmo que de longe. Outros estão tramando sua queda, desesperados para te ver calar. Mas nenhum deles tem a palavra final. Quem tem a palavra final é o céu. E o céu já decretou: você não será derrotado. Sinta isso entrando em você. Sinta como cada frase cai como um martelo. Sinta como cada sílaba abre espaço dentro do teu espírito. Não lute contra. Permita, receba, inspire profundamente e deixe que a chama invada até os lugares que você escondeu de todos. O tempo de hesitação acabou. O tempo de esperar acabou. O tempo de viver pequeno, escondido, acorrentado, terminou. Você está sendo chamado para levantar a voz, para assumir sua posição, para despertar todo o poder que foi colocado dentro de você antes mesmo do seu nascimento. Você é uma arma viva. Você é uma seta lançada. Você é uma resposta para muitos que ainda estão perdidos. E cada vez que você abre a boca, cada vez que você declara, o mundo espiritual se move. É por isso que a urgência é tão grande. É por isso que não pode esperar. Não deixe para amanhã. Não adie mais. A estrada já foi aberta. E se você não passar agora, ela pode se fechar. Este é o momento de atravessar. Este é o momento de conquistar. Este é o momento de colocar os pés onde antes você não ousava pisar. Você sente a pressão aumentar. Mas junto com a pressão vem a unção, vem a autoridade, vem a coragem. Está sendo derramado sobre você agora. Está sendo ativado agora. As ruas estão falando. O céu confirma, a terra testemunha. E você, escolhido, não pode mais negar quem é. Você precisa entender que esta mensagem não é uma palavra comum. Não é uma simples reflexão. Não é um conselho humano. É um chamado urgente. É uma revelação que separa vida e morte, não apenas no corpo, mas no espírito. O que está sendo entregue a você agora é chave, é portal, é espada. Quando o céu envia um decreto, ele não vem para entreter, ele vem para despertar. Ele vem para rasgar véus, ele vem para incendiar corações. E o que está diante de você neste momento é exatamente isso: fogo. Fogo que queima dúvidas, fogo que consome medos, fogo que purifica cada sombra que ainda insiste em te acompanhar. Não se engane, o que você ouve agora é pesado, é como se cada palavra tivesse peso de eternidade.
Não é algo que você pode ignorar e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Depois de ouvir, você não será mais o mesmo. Porque dentro de você, algo se move, algo se rompe, algo desperta. Este é um tempo decisivo. É um tempo em que suas escolhas ecoam não apenas para hoje, mas para gerações. Há olhos espirituais observando, há registros eternos sendo escritos neste exato instante. Cada decisão sua é registrada. Cada silêncio seu é lembrado. Cada palavra sua cria caminhos de luz ou de trevas. Você sente a pressão? Sente como o ar ao seu redor pesa mais do que de costume? Sente como a sua mente está sendo puxada para dentro desta mensagem, como se não houvesse escapatória? Isso é porque não há escapatória. Quando o escolhido é chamado, não pode mais se esconder. Quantas vezes você já tentou fugir? Quantas vezes você desejou ser apenas mais um, viver em paz, sem carregar esse peso? Mas algo sempre te puxava de volta. Algo maior que você sempre te lembrava. Você não nasceu para ser comum. Agora, a voz se levanta mais forte, mais firme, mais ardente. É hora de decidir. O chamado não é para amanhã. O chamado não é para quando você se sentir pronto. O chamado é agora. É urgente. É inadiável. As batalhas que você enfrentou até aqui foram apenas preparação. Cada dor, cada perda, cada traição, cada noite de choro silencioso foram ensaios. Tudo estava te moldando para este momento. Nada foi desperdiçado, nada foi em vão. O fogo que te queimou não te destruiu, apenas refinou. A escuridão que tentou te engolir não conseguiu, apenas revelou a tua luz. E agora, diante desta mensagem, você precisa escolher. Vai permanecer em silêncio ou vai se levantar? Vai continuar permitindo que outros definam sua história? Ou vai escrever com suas próprias mãos, guiado pelo sopro divino que já habita em você? Não espere que todos te apoiem. Não espere aplausos. Não espere reconhecimento. O chamado nunca vem com tapete vermelho. O chamado vem com oposição, vem com resistência, vem com provações. Mas é exatamente isso que confirma que você é escolhido. As ruas continuam falando. Há um murmúrio crescente. Muitos estão celebrando sua coragem, mesmo que em silêncio, mesmo que de longe. Outros estão tramando sua queda, desesperados para te ver calar. Mas nenhum deles tem a palavra final. Quem tem a palavra final é o céu, e o céu já decretou: você não será derrotado. Sinta isso entrando em você. Sinta como cada frase cai como martelo. Sinta como cada sílaba abre espaço dentro do teu espírito. Não lute contra. Permita, receba. Inspire profundamente e deixe que a chama invada até os lugares que você escondeu de todos. O tempo de hesitação acabou. O tempo de esperar acabou. O tempo de viver pequeno, escondido, acorrentado terminou. Você está sendo chamado para levantar a voz, para assumir sua posição, para despertar todo o poder que foi colocado dentro de você antes mesmo do seu nascimento. Você é uma arma viva. Você é uma seta lançada, você é uma resposta para muitos que ainda estão perdidos. E cada vez que você abre a boca, cada vez que você declara, o mundo espiritual se move. É por isso que a urgência é tão grande. É por isso que não pode esperar. Não deixe para amanhã, não adie mais. A estrada já foi aberta e se você não passar agora, ela pode se fechar. Este é o momento de atravessar. Este é o momento de conquistar. Este é o momento de colocar os pés onde antes você não ousava pisar. Você sente a pressão aumentar, mas junto com a pressão vem a unção, vem a autoridade, vem a coragem. Está sendo derramado sobre você agora, está sendo ativado agora. As ruas estão falando,
O céu confirma, a terra testemunha, e você, escolhido, não pode mais negar quem é. Você precisa compreender o segredo que muitos ignoram, mas que sempre esteve escrito. A vida e a morte estão no poder da língua. Não é apenas metáfora, não é figura de linguagem, é lei espiritual, é decreto divino. O que você pronuncia molda atmosferas, cria realidades, abre caminhos ou fecha portas. Cada palavra é semente. Cada frase que sai da sua boca cai em solo invisível e germina. Pode florescer em bênção ou pode envenenar em maldição. Você já percebeu como muitas vezes sua própria boca se voltou contra você? Quantas vezes você disse que não podia, que não era capaz, que não era suficiente? E depois viu essas palavras ganhando forma diante de você como muralhas, como correntes, como portas trancadas. Não foi acaso. Foi lei. A língua move destinos. A língua ergue ou destrói impérios. A língua invoca luz ou convoca trevas. O Criador já mostrou desde o princípio. Quando tudo ainda era vazio, quando o caos dominava, foi a palavra que trouxe a ordem. Foi o decreto: haja luz. E a luz se manifestou. Percebe o mistério? Não foram armas, não foram mãos humanas, não foi esforço físico. Foi a palavra. O som que sai carregado de autoridade tem poder criativo. E você, escolhido, carrega a mesma herança. Foi feito à imagem daquele que criou com a palavra. O mesmo sopro que trouxe vida ao pó está em você. O mesmo fôlego que animou ossos secos ainda circula em seu espírito. Por isso, quando você fala, não são apenas sons. Quando você abre a boca, o universo responde. Mas aqui está a responsabilidade. Se sua boca pode criar vida, também pode soltar morte. Se pode abençoar, também pode amaldiçoar. Se pode abrir caminhos, também pode fechá-los. Por isso a luta é tão intensa para controlar sua voz. Por isso tentam te calar. Por isso tentam envenenar sua boca com murmúrio, com mentira, com desânimo. Porque se você perceber quem é e começar a usar a palavra como arma, ninguém poderá resistir. Pense por um instante. Quantas vezes você recebeu palavras que feriram mais do que facas? Quantas vezes uma frase ficou ecoando dentro de você por anos, roubando sua coragem, esmagando sua esperança, secando seus sonhos? Tudo isso porque a palavra é força viva. Palavras não morrem, não desaparecem. Elas criam memórias, constroem prisões, levantam muralhas. Mas também existem palavras que libertam, palavras que curam, palavras que abrem portas que estavam fechadas há gerações, palavras que quebram maldições familiares, palavras que ressuscitam o que parecia morto. Você, escolhido, precisa decidir que tipo de vida deseja criar a partir da sua boca. Quer continuar repetindo frases de derrota, de miséria, de desânimo? Ou vai levantar a cabeça e declarar vitória, abundância, libertação? A escolha é sua, a semente é sua, o campo é o mundo. Não espere sentir primeiro, não espere ver primeiro. A palavra precede a realidade. O decreto abre o caminho para que o impossível se torne palpável, assim como foi no princípio. Primeiro veio a voz, depois veio a luz. Primeiro veio a declaração, depois veio a existência. Assim também será em sua vida. Você precisa começar a vigiar cada frase que solta, cada pensamento que transforma em som, porque cada sílaba carrega peso eterno. O universo espiritual não brinca com palavras, ele se move com elas. Os anjos se ativam quando ouvem fé. As trevas se levantam quando ouvem medo. O universo responde àquilo que sai dos seus lábios. É por isso que agora você sente esta pressão dentro de si. É como se uma voz estivesse dizendo: cuidado com o que fala, cuidado com o que libera. Essa voz não está te condenando, ela está te alertando, está te chamando para despertar para um nível mais alto de consciência.
A partir de hoje, você não pode mais falar como falava antes, não pode mais soltar frases vazias, não pode mais repetir maldições que os outros lançaram sobre você. Precisa cortar essas correntes, precisa rasgar esses decretos que não são seus. Precisa substituir cada palavra de morte por palavra de vida. Você não é fraco, você não é esquecido, você não é pequeno. Você é escolhido, separado, ungido. E quando começar a declarar isso, tudo ao seu redor começará a se alinhar. Pessoas que riam de você terão que assistir sua ascensão. Portas que estavam fechadas se abrirão de repente. O que parecia impossível se dobrará diante do som da sua voz. Este é o poder que foi colocado em você. Não é ilusão, não é autoajuda. É lei divina, é princípio eterno, é fogo que consome. E agora você precisa decidir que mundo vai construir com sua boca, que futuro vai criar com suas palavras. O tempo da ignorância acabou. Você já sabe o segredo. Agora é responsabilidade sua. Respire. Inspire profundamente. Sinta o peso do que está sendo ativado. Sinta como a energia se move ao seu redor. Sua boca é espada, sua língua é chave, seu som é decreto. A partir deste instante, tudo o que você disser será semente, e a colheita virá. Você precisa compreender algo que é ainda mais profundo. O poder da sua palavra não é apenas um dom, é também uma responsabilidade. Desde o princípio, o Criador mostrou o modelo. Quando havia trevas sobre a face do abismo, não foi força bruta, não foi movimento físico que trouxe ordem. Foi a declaração: haja luz. E a luz se fez. A criação inteira nasceu do som. Se você foi feito à imagem e semelhança do Criador, então carrega em si essa mesma herança. Sua boca é reflexo da boca divina. Sua voz é sombra da voz eterna. Por isso não há neutralidade no que você diz. Cada palavra é registro. Cada frase é escrita que permanece. Lembre-se do alerta. Não existe palavra vazia diante do céu. Tudo é contabilizado. Até mesmo os sussurros que você solta sem pensar, até mesmo as frases ditas em meio ao cansaço ou à raiva. O mestre declarou que, de toda palavra inútil, cada pessoa dará conta. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. Se cada palavra é uma semente, então cada frase solta é plantio inevitável. Você pode plantar vida ou plantar morte, plantar abundância ou plantar escassez, plantar cura ou plantar enfermidade. E cedo ou tarde, a colheita vem. O campo não perdoa, o solo não esquece. É por isso que o inimigo tenta contaminar a sua boca. Ele sabe que não pode roubar o que foi colocado dentro de você. Mas se conseguir manipular sua língua, já terá vencido metade da guerra. Se conseguir fazer você amaldiçoar a si mesmo, ele nem precisa lutar contra você, porque você mesmo se torna a sua prisão. Quantas vezes você disse coisas contra si? Quantas vezes afirmou que não era capaz, que não tinha valor, que não havia saída? Cada vez que fez isso, lançou sementes de morte contra o próprio destino. E agora, escolhido, é hora de quebrar esses decretos. É hora de arrancar essas raízes envenenadas e começar a plantar sementes de vida. Olhe para a criação. O Eterno não apenas pensou em luz, não apenas desejou luz, ele declarou. E só depois que declarou, a luz existiu. Assim também é com você. Não basta sonhar, não basta sentir, não basta desejar. É preciso falar, é preciso decretar, é preciso liberar som carregado de fé, de certeza, de autoridade. Mas não se esqueça, cada palavra exige disciplina. Assim como um guerreiro não desperdiça flechas, assim como um rei não assina decretos vazios, você também não pode desperdiçar sua boca com murmúrios e reclamações. Reclamar é plantar espinhos. Murmurar é regar ervas daninhas. Toda vez que você se queixa, está autorizando a multiplicação daquilo que mais teme. Você precisa aprender a guardar a língua como se fosse tesouro.
Precisa aprender a vigiar cada frase como quem vigia um cofre, porque cada som que você solta tem peso eterno. Não é exagero, é realidade espiritual. Pense nas palavras de advertência. Haverá dia em que cada ser humano será justificado ou condenado pelas próprias palavras, não apenas pelas ações, mas pelo som que saiu da boca. Isso revela que o universo leva muito a sério o que você declara. Se o Criador dá tanto peso ao que você fala, como ousar brincar com isso? Escolhido, desperte. Sua boca não é brinquedo, sua língua não é objeto comum. É espada, é chave, é portal. O que você libera move exércitos. O que você pronuncia abre dimensões. O que você declara pode acender ou apagar destinos. Por isso, discipline-se. Há momentos em que a maior força está no silêncio. Há batalhas que não se vencem falando, mas se vencem guardando a boca. Assim como existe tempo de declarar, existe tempo de calar. O silêncio pode ser escudo contra armadilhas, pode ser muralha contra acusações, pode ser refúgio em meio ao caos. Mas quando chegar o momento de falar, não hesite. Abra a boca com autoridade, declare vida, declare libertação, declare vitória. Cada palavra assim lançada é como flecha de fogo contra as trevas. A partir de hoje você não pode mais usar sua língua de qualquer maneira. Precisa honrar o poder que carrega. Precisa assumir a disciplina de um rei que sabe que cada decreto molda o futuro do seu povo. Você não fala apenas por si, você fala por gerações que ainda virão. Cada palavra sua abre ou fecha caminhos para os seus descendentes. Percebe a grandeza disso? O que você diz hoje pode marcar vidas que nem nasceram ainda. O que você libera agora pode ecoar séculos à frente. Essa é a responsabilidade que repousa sobre sua boca. Não tema. Não se esconda desse peso. Você não está sozinho nessa jornada. Há uma unção que te capacita, há uma graça que te fortalece, há uma presença que te sustenta. O que parecia impossível se torna leve quando você se entrega totalmente. Agora, neste momento, faça uma escolha. Decida transformar sua boca em fonte de vida. Decida cortar toda raiz de maldição que você mesmo plantou. Decida ser boca de bênção, porque o mundo precisa do que você carrega. O tempo exige sua voz, e o céu já está se preparando para ecoar com você. A guerra mais feroz não é aquela que vem de fora. Não é a perseguição dos inimigos, não são as acusações das pessoas, não são as armadilhas que armaram contra você. A guerra mais destrutiva é aquela que acontece dentro da sua mente, dentro do seu coração e sai pela sua boca contra você mesmo. Quantas vezes você já disse para si, eu não consigo? Quantas vezes confessou, eu não sou bom o suficiente? Quantas vezes murmurou em segredo, nada dá certo para mim? Talvez você nem perceba, mas cada vez que liberou essas palavras, lançou correntes contra a sua própria vida. Você mesmo ergueu prisões invisíveis. Você mesmo plantou sementes de fracasso no solo do seu destino. Essas frases parecem pequenas, parecem inocentes, mas não são. São decretos de morte disfarçados de desabafo. São maldições lançadas contra si mesmo em momentos de dor. E o mundo espiritual não ignora isso. Ele registra, ele alimenta, ele fortalece a cadeia que você mesmo criou. Mas escute, escolhido, é hora de quebrar tudo isso. É hora de rasgar esses decretos que você mesmo pronunciou. É hora de substituir cada palavra de derrota por palavra de vitória. Você não pode mais dizer que é fraco, porque foi separado desde o ventre para carregar força sobrenatural. Você não pode mais dizer que é pequeno, porque foi coroado com glória antes mesmo de nascer. Você não pode mais dizer que não vai conseguir, porque o sopro do Criador dentro de você é a prova de que nada é impossível. A autossabotagem é a arma mais sutil das trevas. O inimigo não precisa levantar grandes batalhas contra quem já destrói a si mesmo. Ele apenas sopra pensamentos,
apenas lança setas de dúvida, apenas sugere mentiras. E quando você repete essas mentiras com a sua boca, você mesmo assina a sentença. Mas agora o tempo de silêncio terminou. Agora o tempo de ignorância acabou. Agora você sabe o segredo. Sabe que a sua boca é chave, que sua língua é espada, que sua voz é decreto. Então, comece a substituir. Quando surgir o pensamento, eu não consigo, declare, eu posso avançar porque fui ungido para vencer. Quando vier a lembrança, não sou suficiente, declare, sou obra-prima, fui tecido com propósito, carrego perfeição no meio das minhas imperfeições. Quando a sensação de derrota te invadir, levante a cabeça e diga, eu nasci para vencer e nada pode apagar isso. Escolhido, você precisa treinar sua boca como um guerreiro treina sua espada. Precisa aprender a cortar mentiras com palavras de verdade. Precisa se habituar a responder pensamentos de medo com declarações de coragem. Não espere sentir, não espere ver, fale antes, declare antes. Porque quando você declara, o mundo espiritual se move e aquilo que parecia distante começa a tomar forma. Lembre-se, palavras negativas criam prisões, mas palavras positivas carregadas de fé quebram cadeias. A boca que amaldiçoou pode ser a mesma que abençoa. Os lábios que plantaram morte podem ser os mesmos que geram vida. E não pense que precisa de frases bonitas ou complicadas. A simplicidade é suficiente, desde que carregue verdade e convicção. Diga com firmeza, eu sou forte. Repita até que a atmosfera ao seu redor mude. Declare, eu sou livre. Repita até que as cadeias se quebrem. Confesse, eu sou o escolhido. Até que o céu responda e a terra se curve diante do som da sua voz. Você precisa reprogramar sua boca, precisa ensinar sua língua a ser fonte de vida. Precisa alinhar cada palavra com o destino que carrega. Se continuar repetindo mentiras, continuará colhendo cadeias. Mas se decidir plantar verdades, colherá liberdade, abundância, vitória. Olhe bem, o que você fala sobre si mesmo revela em quem você acredita. Quando se diminui, está acreditando mais nas mentiras das trevas do que na verdade da sua identidade. Quando confessa a derrota, está concordando com quem sempre quis te ver no chão. Mas quando abre a boca e declara quem realmente é, você provoca terremotos espirituais. Talvez você esteja pensando, mas eu já errei muito, já falei tantas coisas ruins sobre mim. Sim, mas há uma boa notícia. Palavras podem ser anuladas, decretos podem ser quebrados, maldições podem ser desfeitas. Basta levantar a voz agora e declarar diferente. Basta soltar palavras de vida até que cada raiz de morte seque. Escolhido, esta é a batalha mais importante. Vencer a si mesmo. Vencer as mentiras que você mesmo repetiu. Vencer as vozes que você mesmo alimentou. Quando calar essas mentiras e substituí-las por verdades, nada mais poderá te parar. Então faça isso agora. Comece neste instante. Não espere o amanhã. Não adie. Abra a sua boca e declare vida, declare vitória, declare liberdade, declare abundância, declare que você é escolhido. Porque quando você falar, a atmosfera mudará. Quando você declarar, as cadeias se quebrarão. Quando você confessar a verdade, o mundo espiritual reconhecerá e o destino avançará. A autossabotagem termina hoje. A prisão da sua própria boca acaba agora. De agora em diante, suas palavras serão vida, serão fogo, serão luz. Escolhido, preste atenção. Existe um segredo que os antigos já sabiam e que você precisa recordar hoje. A vitória não começa nas mãos, começa na boca. Não é a espada que define o resultado da batalha. É a palavra que precede o movimento. Olhe para Davi diante de Golias. Tudo à volta gritava derrota.
O gigante era mais alto, mais forte, mais experiente. Os exércitos estavam apavorados. Até mesmo os guerreiros mais preparados recuavam. Mas um jovem, pequeno aos olhos humanos, se levantou e declarou. Antes mesmo de lançar a pedra, ele já havia lançado a palavra. Hoje mesmo eu te vencerei. Percebe o mistério? A pedra apenas cumpriu o que a palavra já havia decretado. O golpe físico apenas materializou o que o som já havia afirmado no mundo espiritual. O que venceu Golias não foi a força do braço, foi a força do decreto. E assim também com você. Os gigantes que se levantam contra a sua vida não caem porque você é forte com armas humanas. Eles caem porque você abre a boca e decreta fé, decreta vitória, decreta futuro. Quando você se posiciona e declara, o impossível começa a ceder. Os gigantes sabem disso. É por isso que tentam amedrontar você. É por isso que gritam, ameaçam, zombam, multiplicam sua estatura aos seus olhos. O objetivo deles não é te derrotar no campo físico, mas te silenciar no campo espiritual. Porque enquanto você cala, eles permanecem de pé. Mas quando você abre a boca e declara, eles já estão derrotados antes mesmo da luta começar. Escolhido, é hora de você se erguer como Davi. É hora de olhar para os gigantes que zombaram da sua fé, que riram da sua esperança, que tentaram esmagar seus sonhos e dizer: vocês não vão resistir, vocês cairão, vocês não têm poder contra mim. Não importa se o gigante tem nome de enfermidade, se tem nome de escassez, se tem nome de medo, se tem nome de solidão, o princípio é o mesmo. Declare a queda dele. Levante a voz e diga: eu vencerei esta enfermidade. Declare: nada me faltará. Afirme: não tenho espírito de medo, mas de força, amor e mente sã. Cada palavra assim solta é pedra lançada. Cada frase assim liberada é flecha que corta as trevas. Cada declaração assim feita é martelo que despedaça correntes. Você não está apenas falando consigo mesmo. Você está movimentando exércitos invisíveis. Está convocando anjos. Está ativando promessas que estavam adormecidas. Olhe para dentro de si. Quantas vezes você recuou diante de gigantes porque acreditou mais no tamanho deles do que no poder que carrega? Quantas vezes preferiu se calar porque sua mente dizia: não adianta, não vai dar certo? Mas hoje é o dia de inverter. Hoje é o dia de lembrar que não importa o tamanho do gigante quando a palavra já foi lançada. O segredo não está em esperar sentir coragem para falar. O segredo está em falar para que a coragem se manifeste. Quando Davi declarou vitória, ele ainda não havia vencido. Mas ao abrir a boca, o espírito dele foi tomado de força que nenhum exército conseguiu conter. Assim também será com você. Você pode estar tremendo por dentro, pode estar cansado, pode estar sentindo medo, mas abra a boca mesmo assim. Fale contra os gigantes, declare vitória em meio às lágrimas, solte decretos de vida mesmo quando tudo ao redor parece gritar morte, porque o mundo espiritual não responde aos sentimentos, responde às palavras. Escolhido, você carrega promessas antigas, não pode permitir que sua boca permaneça calada. Cada vez que você declara, ativa as sementes que estavam enterradas. Cada vez que você fala, abre portais que estavam fechados. Cada vez que você decreta, convoca o impossível a se materializar. Olhe novamente para Davi. Ele não tinha espada, não tinha armadura, não tinha treinamento. Tinha apenas uma pedra e uma palavra. E isso foi suficiente para derrubar o gigante que aterrorizava um exército inteiro. Você talvez olhe para si e pense: mas eu não tenho recursos, não tenho apoio, não tenho força. Mas você tem algo maior, tem voz, tem fé, tem decreto, tem a mesma herança de Davi. E se ele venceu com tão pouco, o que impede você de vencer com o que carrega hoje? Levante a cabeça, inspire profundamente. E agora, comece a lançar suas pedras invisíveis. Cada palavra de fé é uma pedra que vai direto à testa do gigante.
Cada declaração de vida é um golpe certeiro contra a escuridão. Não espere os gigantes caírem para depois declarar. Declare antes, proclame antes, porque quando o decreto sair da sua boca, o mundo espiritual já terá decidido a batalha. Escolhido, este é o momento. Abra a boca, derrube os gigantes, transforme palavras em armas. Faça de sua voz o campo de guerra, porque enquanto muitos recuam, você avança. Enquanto muitos se calam, você grita. Enquanto muitos tremem, você conquista. A vitória já está escrita. O gigante já caiu, e sua boca é prova disso. Escolhido. Até agora você compreendeu que a palavra cria, liberta e derruba gigantes. Mas há algo que precisa ser gravado dentro de você. A mesma língua que abençoa também pode destruir. O mesmo fogo que aquece pode incendiar florestas inteiras. A língua é como chama acesa. Uma pequena fagulha pode atear fogo a uma cidade inteira. Uma frase solta sem controle pode arruinar amizades, famílias, destinos. E é por isso que a disciplina da boca é tão vital. Você não pode liberar palavras de qualquer jeito. Não pode permitir que, no calor da emoção, sua língua se torne instrumento de destruição. Quantas vezes você se arrependeu do que disse? Quantas vezes percebeu que uma frase jogada sem pensar abriu feridas profundas? Quantas vezes sua boca falou antes do coração discernir e depois vieram culpa e remorso? Isso acontece porque a língua é veloz, é como espada desembainhada. Se não for controlada, fere antes de proteger. É por isso que está escrito: aquele que guarda sua boca preserva sua vida, mas quem abre demais os lábios arruína sua alma. Isso significa que o silêncio pode ser tão poderoso quanto a palavra. Existe tempo de falar, mas também existe tempo de calar. Olhe para o exemplo do mestre diante de seus acusadores. Muitos esperavam que ele se defendesse, que respondesse, que argumentasse, mas ele permaneceu em silêncio. O silêncio foi sua arma. O silêncio foi seu escudo, porque nem toda batalha é vencida pelo som. Algumas são vencidas pela ausência dele. Escolhido, você precisa aprender essa arte. Não é apenas sobre o que falar, mas também sobre quando falar. A boca disciplinada é sinal de realeza. O rei não desperdiça decretos, não se pronuncia sem propósito. Ele entende que cada palavra carrega peso e por isso mede, espera, discerne. Quantas vezes o inimigo tentou provocar você apenas para arrancar palavras de sua boca? Quantas vezes a raiva inflamou sua língua para que você liberasse maldição em vez de bênção? Cada vez que você cedeu, foi como entregar sua espada ao inimigo. Mas cada vez que você se calou, foi como manter o controle do campo de batalha. O silêncio não é covardia. O silêncio é estratégia. O silêncio é muralha invisível que protege sua alma. Quando você cala no momento certo, frustra planos, desarma armadilhas, confunde aqueles que tramavam contra você. Mas quando chega o momento de falar, você precisa abrir a boca com autoridade. Precisa liberar palavras certeiras, afiadas, carregadas de propósito. A disciplina consiste exatamente nisso: saber a hora de calar e a hora de declarar. Treine sua boca. Aprenda a engolir palavras que só trariam destruição. Aprenda a respirar antes de responder. Aprenda a ouvir o silêncio dentro de si antes de soltar sons para fora. Porque quem domina a própria língua, governa a própria vida. Escolhido, o inimigo sabe que sua boca é poderosa, por isso tenta usar suas emoções contra você. Ele sopra raiva, frustração, impaciência, apenas para te fazer soltar frases que abrirão brechas. Ele sabe que se você falar no calor da ira, pode quebrar alianças preciosas, pode destruir pontes que levou anos para construir. Mas você não pode mais cair nesse jogo. Agora é hora de disciplina. Agora é hora de vigilância.
Agora é hora de assumir o controle total da boca, porque se sua palavra é semente, você precisa escolher com precisão o que plantar. Se sua palavra é espada, você precisa saber onde e quando cortar. Se sua palavra é fogo, você precisa aprender a aquecer sem queimar, iluminar sem destruir. Perceba, até mesmo silêncio pode ser declaração. Quando você se cala diante das acusações, está declarando confiança. Quando não responde à provocação, está decretando que não será manipulado. Quando guarda sua língua no meio do caos, está mostrando que governa sobre si mesmo. E isso é força, isso é grandeza, isso é disciplina espiritual. Escolhido, de hoje em diante, peça sabedoria antes de abrir a boca. Não fale para agradar, não fale para se justificar, não fale para reagir. Fale apenas para construir, para decretar, para libertar. E quando não houver nada de vida a ser dito, cale-se, porque até mesmo o silêncio do escolhido tem poder. Agora, respire fundo. Sinta como o peso desta palavra repousa sobre você. Está sendo dado a você não apenas o poder de falar, mas a responsabilidade de guardar. A língua é fogo. Use-a para iluminar, não para consumir. Use-a para aquecer, não para devastar. Use-a para edificar, não para derrubar. Este é o treinamento dos escolhidos. Dominar a boca, disciplinar a língua, aprender a arte do silêncio. Quem governa a própria língua já governa metade da batalha. Você foi chamado para ser voz, mas também para ser sabedoria. E sabedoria não é falar sempre, mas falar certo. Não é soltar muitas palavras, mas liberar poucas carregadas de eternidade. Escolhido, a partir de hoje, que sua boca seja fonte de vida. E quando for necessário, que seu silêncio seja espada invisível que derrota o inimigo. Escolhido, chegamos ao momento decisivo. Tudo o que foi dito até aqui não foi apenas para te emocionar, mas para te despertar. Agora você sabe, sua boca carrega fogo, suas palavras são sementes, sua língua é espada. Você não pode mais ignorar o que carrega, não pode mais brincar com o poder que habita dentro de você. Cada palavra que você soltar a partir de hoje precisa ser pensada como decreto, precisa ser pesada como ouro, precisa ser medida como sentença, porque tudo se registra, tudo se manifesta, tudo retorna. O universo não ignora sons carregados de autoridade. O céu não despreza declarações de fé. As trevas não resistem a decretos de vida. Este é o resumo da jornada. Você foi escolhido. Sua voz tem poder. Suas palavras criam destino. Sua língua pode acender luz ou multiplicar trevas. E você já não tem o direito de se calar, porque o mundo precisa ouvir o que você carrega. Escolhido, não tema. Não hesite. Não pense que é pequeno demais. Quem governa a boca, governa a própria vida. Quem abre a boca com fé, governa o impossível. Quem vigia a língua, abre caminho para a glória. Agora é hora de decisão. Agora é hora de ação. Não espere sentir coragem. Declare coragem. Não espere ver a vitória. Proclame vitória. Não espere a mudança acontecer. Fale como se já tivesse acontecido, porque o decreto antecede a realidade. Escolhido, erga-se. Ajuste a coroa invisível que repousa sobre sua cabeça. Respire fundo e sinta o peso da unção que já paira sobre você. Abra a boca e comece a liberar decretos de vida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu futuro. Declare que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Declare que toda a escuridão cai diante da sua luz. Declare que a abundância se manifesta, que a saúde floresce, que a liberdade chega, que a vitória é inevitável. E agora juntos, elevemos uma oração. Feche os olhos por um instante e sinta como cada palavra sobe como incenso. Eterno Pai de toda luz, coloco diante de Ti a minha boca, purifica os meus lábios, limpa a minha língua, remove de mim toda palavra de morte que já pronunciei. Que a partir de hoje, tudo o que sair da minha boca seja vida, seja bênção, seja decreto alinhado com a Tua vontade. Dá-me disciplina para calar no momento certo e ousadia para falar quando for necessário. Que
Que minha boca seja fonte de cura, seja rio de paz, seja espada contra as trevas. Amém. Escolhido, esta oração não é apenas som, é ato de guerra. Cada frase pronunciada agora está limpando registros antigos, quebrando cadeias, destruindo maldições. A partir deste instante, você caminha com boca renovada, com voz purificada, com língua santificada. Mas não basta receber, é preciso espalhar. A palavra que te libertou precisa libertar outros. O decreto que caiu sobre sua vida precisa ecoar em vidas ao seu redor. Não guarde para si o que foi entregue. Partilhe. Seja boca profética para quem ainda está preso em silêncio. Seja voz de esperança para quem só conhece desespero. Seja luz para quem ainda tropeça em trevas. As ruas estão falando, o céu confirma, a terra testemunha, e agora você também precisa falar. Declare nos comentários sua concordância. Libere o assim seja da sua fé. Compartilhe esta mensagem para que outros escolhidos despertem. Não se esconda mais. Você foi chamado para ser trombeta, para ser eco, para ser profecia viva. Escolhido, o ciclo se completa aqui, mas a jornada apenas começa. Daqui para frente, cada palavra sua é arma, é semente, é decreto. Vigie, declare, confesse, proclame, porque o destino está em sua boca e o futuro, a partir de hoje, responderá ao som da sua voz. Você não é qualquer um, você nunca foi, você é o escolhido.